Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos a Deus nesta manhã por estarmos juntos, iniciando a nossa semana, iniciando o nosso dia, adorando e bendizendo aquele que vive, aquele que reina e aquele que é digno de glória, de adoração e glorificação. Não poderíamos ter uma lição melhor do que a lição na qual nós estaremos aprendendo nesta manhã. Que hoje nós celebramos a Páscoa, que é um calendário, um dia muito importante, pois nós entendemos que é até muito mais importante do que o Natal, porque a Páscoa é a ressurreição de Jesus, e com ele nós também ressuscitaremos. Então, para nós é motivo de alegria estarmos participando deste dia, e é motivo de alegria saber que você está juntamente conosco por essa live, aprendendo e observando conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é doce mais que o mel, a palavra do Senhor que nos traz vida. Amém? Sem mais delongas, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te exaltamos e nós te bendizemos, pois grandes coisas o Senhor fez e faz por nós. Glorificamos ao teu nome por poder chegar nesta casa de oração. Exaltamos a ti por poder adentrar neste recinto e saber que não estamos só, mas que a tua presença está conosco. Saber que o teu Espírito Santo tem estado em nossas vidas. Saber que enquanto nós estamos aqui, os nossos irmãos que estão nos seus lares também estão sendo tocados pelo teu Espírito. Os irmãos que estão na igreja também estão sendo tocados pelo teu Espírito. Então continue, Senhor, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e súplica. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 255, 255, meu Redentor. Presbítero Pedro, louva o Senhor com o hino 255. Glória a Deus. Na cruz morrendo, aqui tem dó. Glória a Deus. Senhor para os irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 255 para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades toda levou, e o recebem, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vê que Jesus já verteu, passará sem ter ferir. No Egito Jesus sucedeu. Deus quer salvar, viu malfeitor, como promete, sempre fará. Ele confia o pecador,
e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vê que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu, deve-se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, seja pagar. Quando Deus o sangue vê que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue vê que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. Deus que salvou o povo do Egito é o mesmo Deus que nos salvou e nos tirou também da servidão do nosso adversário. Amém? Gostaria que os irmãos colocassem de pé, por gentileza. Abram a sua lição. Hoje o texto bíblico Hoje o nosso texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 9. Onde diz a palavra do Senhor assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, não como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deleitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serás por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Glória a Deus. Texto áureo, por motivo de correção, é necessário que os irmãos se atentem a isso. O nosso texto áureo desta semana,
a gráfica acabou colocando errado, mas a verdade é Êxodo capítulo 20, versículo 3. Aí o textuário está Êxodo capítulo 20, versículo 4 na sua lição. Mas se atente para isso, é só colocar versículo 3, porque o versículo 4 é de outra lição, tá certo? Então é Êxodo capítulo 20, versículo de número 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Glória a Deus, amém? Textual da nossa lição é: não terás outros deuses diante de mim. Erro de gráfica, normal, isso acontece, tá certo? Mas já está corrigido aí. Glória a Deus. Pastor Ronaldo hoje vai estar ministrando a aula. Nós estaremos como participantes e ouvintes desta palavra gloriosa. Alguns dos objetivos que é para nós como alunos entendermos que, porque Deus não tolera a idolatria, que todo idólatra afronta a Deus e a sua natureza, e discernir que tantos que fazem ídolos quanto os que o adoram estão sob a ira de Deus. Esse é o foco da nossa lição nesta manhã. Lembrando que antes do início do estudo, a nossa irmã Denise está aqui na frente da igreja, na porta, no início da igreja aqui, recebendo as ofertas missionárias e também assistência social, juntamente com 2 obreiros. Quem quiser passar aqui, deixar a tua assistência ou deixar a tua oferta de missão, tem já um envelope ali, para que os missionários também possam estar sendo supridos das vossas necessidades, amém? E as pessoas carentes. Pai, nós te louvamos, pedimos a tua bênção. Agora o teu filho estará ministrando esta lição, a tua palavra. Usa-o de uma forma poderosa. Abre o céu sobre nós, e que aquilo que ele estudou venha a ser lembrado, aquilo que ele estudou venha a ser trazido à memória, meu Pai. E que o teu nome seja glorificado, não somente aqui no Casqueiro, mas em todas as igrejas que neste momento estiverem transmitindo essa aula. Que em uma só voz, em um só espírito, em um só propósito, Senhor, essa palavra venha chegar, e essa palavra venha tocar e mudar a nossa vida. É o que nós te pedimos, e certo da tua vitória, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ligar ali. Os irmãos estão vendo a nossa aula dessa forma. Tem alguns irmãos da igreja que podem ver também e participar juntamente conosco. Nossa irmã Nilza, nosso irmão Newton, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Denise. Nosso irmão Gesiel, que está trabalhando ali na técnica. Glória a Deus. Pegou? Amém. Então vamos lá. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Mais um domingo de escola bíblica dominical, né? A lição de número 2 deste tema decálogo, a ética do Sinai. Nosso pastor Walter Brunelli, muitos anos atrás, Assembleia de Deus, conheci, chegou a ser meu pastor. Texto bíblico, né? Eu quero destacar o verso de número 1 e o verso de número 2. Eu gosto muito de fazer isso. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Então, na aula passada, a gente viu que tinha os 613, né, distribuído em mandamentos, estatutos e juízos. E dentro desses 613 estavam os 10 mandamentos, tá? Então, grava isso. Deus, no verso 1, fala assim, ó: estes são, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus. Moisés está falando com o povo. Aí no verso de número 2, Deuteronômio 6, 2, ele diz assim, ó: para que temais ao Senhor teu Deus e guardeis todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te dou. Moisés falou na hora de guardar, que era para guardar os mandamentos e os estatutos.
Mas na hora que ele recebeu, ele disse que também tinham juízos. Por que isso? Porque é simples, irmão. Quem guarda os mandamentos e os estatutos não passa pelo juízo. Tá bom? Então ele tinha a ideia de passar para o povo: ó, o juízo só vai vir se vocês não guardarem o que Deus está mandando. Se você não fizer o que Deus está falando, com certeza o juízo virá. Mas se você guardar o mandamento e os estatutos, você está livre do juízo. O juízo passa batido. Não há incidência de juízo para quem serve e obedece a palavra de Deus. Verso de número 4 diz assim: ouve, ó Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele estava trazendo a atenção do povo para que o povo continuasse a ouvir o que Deus tinha falado e o que Deus continuaria falando através depois dos profetas maiores e menores, que a gente já viu em outras lições. O texto áureo teve uma falhazinha, né, de gráfica. Não terás outros deuses diante de mim. O que Deus estava instituindo naquele momento? Como a terra era politeísta, muitos deuses pagãos, o povo ali que habitava, os cananeus, amorreus, heteus, heveus, eles tinham muitos deuses, serviam muitas entidades, deuses com D minúsculo. Nesse momento, Deus estava falando para o povo assim: olha, eu quero algo monoteísta e teocrático. Um só Deus no meio do povo. Teocracia. O Deus reinando no meio do povo. E um só Deus. Então Deus estava instituindo o seu reinado dentro do povo de Israel. O objetivo de Deus era conduzir e fazer do povo uma grande nação. Como ele diz depois, né? Já disse para Abraão: ó, farei de ti uma grande nação. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Então era o intuito de Deus abençoar toda a terra através do povo de Israel. Só que nós tivemos alguns problemas com isso que a gente vê na Bíblia, né? O pastor já comentou sobre o entender que Deus não tolera idolatria, que é um dos nossos objetivos. Compreender que o ato de idolatria afronta a Deus. E a gente vai entender, irmão, pensa assim é interessante, mas pensa no casamento. Deus fala assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, você está com Deus e traz algum outro deusinho. Você está com Deus e traz algum outro Deus menor. Então Deus estava falando: isso me aborrece, isso me afronta. E é verdade. Então Deus estava deixando bem claro que o relacionamento tinha que ser entre o povo e Deus, Deus e o povo, sem nenhuma outra miscigenação e mesclagem. E definir que tanto aqueles que fazem como os que adoram estão debaixo da ira de Deus. A palavra introdutória, ela diz o seguinte: Deus não precisa se autoafirmar como Deus, porque Ele é Deus. Ele dá conta de si mesmo. O comentarista, ele traz algo forte aqui. A gente sempre canta que Deus é Deus, Deus é Deus, mas é verdade, Deus é Deus. Se eu e você aceitarmos, Ele é Deus. Ele não precisa de uma autoafirmação: valeu, olha, realmente o Deus que eu sirvo é... Não, Ele não precisa de nada disso. Ele simplesmente será e se mantém Deus, não precisando que o homem o reconheça ou não. Seria um privilégio o homem, todos os homens, reconhecerem que há um só Deus, porque assim todos estariam sendo abençoados. Deus é autossuficiente. Deus é autossuficiente. Aí você fala: então para que Ele criou o homem? Por que eu tenho que adorá-lo? Porque Ele sempre quer uma parceria. Não que Ele precise, entenda que Ele quer. Então Ele sempre quer. O anseio de Deus é ter uma parceria, não por dependência, porque Ele é autossuficiente, mas Ele fez o homem e faz de tudo para manter com o homem um relacionamento único, mono, Ele e o homem e Ele. Então, não tem como você achar que Deus precisa. Na verdade, Deus não precisa.
quem precisa sou eu. Ele disse, olha, se você soubesse, lá no livro do Apocalipse, você me pediria, e eu te daria ouro refinado, eu te daria vestes brancas, eu te daria colírio para os teus olhos. Então Deus tem tudo isso. Ele é autossuficiente. Só que Ele quer que eu e você nos acheguemos a Ele, ou reconheçamos como o único Deus suficiente e Salvador, para que a gente possa receber dEle estes privilégios, né, pastor? Pastor Ronaldo, é interessante isso que o pastor está falando é muito interessante, porque às vezes a gente fica até na dúvida, né? Deus sendo um Deus soberano, poderoso, por que Ele permitiu que tudo isso acontecesse com o povo, e por que Ele falar que era para adorar somente a um Deus? Mas o cenário onde o povo hebreu vivia na época, como o senhor acabou de dizer, era um cenário politeísta, né? Politeísta, ou seja, eles tinham vários deuses que eram adorados, quando na verdade isso, querendo ou não, acabou influenciando e entrando na mente do povo. Então, tanto é que foi mandado as 10 pragas para Deus mostrar para os deuses pagãos que eles não têm poder nenhum, né? Que somente Deus tem todo o poder, que nenhum Deus, as pragas que Deus mandou, cada praga daquela era um Deus representando um Deus, mas eles não conseguiram acabar com as pragas. É Deus dizendo para eles, olha, só existe um Deus e sou eu. Por isso que Ele vai dizer, foi eu que tirei vocês da terra do Egito, né? Quando Ele vai falar a respeito que só existe um Deus. E é o que muitas vezes Deus precisa continuar falando para nós, que existe só um Deus. Infelizmente, é necessário Deus dizer isso para nós, porque colocamos tantas coisas às vezes no lugar de Deus, incluímos tanta coisa no lugar de Deus, que existem pessoas que já têm colocado cantores no lugar de Deus, existem pessoas que colocam o marido, a esposa acima de Deus, existem pessoas que colocam tantas carro, casa, e acham que às vezes, idolatria é somente aquele santo que é colocado. Não é verdade? Pode continuar, pastor. Tudo que ocupa o lugar de Deus dentro da nossa vida e do nosso coração está sendo uma idolatria, uma afronta ao nosso Deus, tá? Dentro ainda do primeiro tópico aqui da palavra introdutória, ele diz assim, ó, dada a sua importância e inestimável autoridade, Deus estabelece os termos desse relacionamento. Então, eu quero que você entenda o seguinte: sempre haverão termos, leis, diretrizes para que se alcance alguma coisa. Não existe nada de graça, tá bom? Então Deus, como autossuficiente, Ele falou, eu vou colocar uma diretriz para que você consiga se relacionar comigo e tenha os benefícios desse relacionamento. Então Deus deu a diretriz, a lei, os preceitos, os mandamentos, e determinou o quê? Um benefício ou um malefício. Tanto que você vai ver que nós já vimos lá no Monte Ebal, Ele pediu para proclamar as bênçãos, e no Monte Gerizim as maldições. Ele dizendo, ó, se vocês seguir, serão abençoados, bendito será na cidade, no campo. Porém, se você não seguir a diretriz estabelecida, maldito será na cidade, maldito será no campo. Então, funciona da seguinte maneira. É simples, irmão. Isso é básico da vida. Quem pode manda. Quem tem juízo obedece. Então Deus deixou para que eu, na minha capacidade de raciocínio, chegasse a entendê-lo e a ter comunicação, comunhão e benefício com Ele. O objetivo da lei é esse: é estabelecer uma ligação entre o homem e Deus, cuja a ligação seja proveitosa para o homem. Ele diz, ó, se você fizer isso, lá no texto bíblico, você vai viver bastante na terra que emana leite e mel, seus filhos vão ser abençoados, você vai ter possessão e herança. Então são benefícios que Deus nos traz através desse decálogo, para que a gente lucre com o relacionamento. Por quê? Porque Ele é Deus. E lembrando que esses benefícios, muitas vezes as pessoas vão achar que foi apenas para o povo hebreu, e não é.
Esses benefícios é para a igreja, esses benefícios é para nós. Se nós obedecermos os mandamentos de Deus, se nós obedecermos, aqui por gentileza, Rafa, se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, né, nós receberemos esse benefício, certo? É claro que nós não vivemos disso, nós não vivemos totalmente, porque a nossa maior promessa é celestial, amém? Nossa maior promessa é no céu, mas que nós precisamos desses benefícios, precisamos. Eu sempre digo que a salvação, ela é pela graça, não é verdade? Mas as bênçãos aqui, elas são condicionadas, não adianta. As bênçãos aqui, elas são condicionadas. Quer ser abençoado? Obedeça. Não é assim, pastor? Justamente, até no Novo Testamento há condicionamento de bênção, né? É de graça a salvação, mas o benefício da salvação, ela tem um preço, se chama obediência. Por isso que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, porque ele sabia que o lucro da obediência garantia para ele a cobrança da obediência para a igreja. O tópico 1, Deus tem crédito. Mais alguma coisa, pastor, na passagem introdutória? Eu estava pedindo um microfone para o pastor Pedro ali, tá bom? O tópico 1, né, diz assim, Deus tem crédito. E eu gosto muito dessa palavra, porque é interessante, às vezes o cristão ele não entende isso, né? Deus, quando se apresentou ao povo, ele disse assim, olha, depois que tirou o povo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. É possível que Deus estava querendo fazer uma lembrança para que o povo fosse agradecido. Deus estava dizendo assim, olha, eu posso. Acredite em mim. Se eu falar, eu faço. Se eu disser, está dito. Se eu abrir, está aberto. Se eu fechar, está fechado. Então Deus sempre trabalhou com esse sistema de crédito. Às vezes a gente não entende por que a gente não recebe. Às vezes a gente não entende por que a gente não alcança. Deus sempre trabalhou com algo chamado crédito. Lá embaixo diz assim, Deus deu sinais ao seu povo para mostrar que estava com ele. A cada sinal manifesto, os hebreus eram beneficiados e os egípcios prejudicados. Com isso, o Senhor queria anunciar que era merecedor de todo crédito e de toda fidelidade. Aí, quando a gente fala de crédito, eu quero lembrar, dentro desse tópico, só para você ter uma noção, a gente lê muito, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus trabalha com crédito. João 3,16 é o Novo Testamento. Aparece lá um crédito. Olha, Deus amou que deu. Não é que dará. Deus amou que deu. Passado. Mas João é novo evangelho. Então vamos ver rapidinho o crédito que Deus gera. Eu gosto de ler rápido. Apocalipse capítulo 13, verso de número 7 e 8. Diz assim, olha. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Está falando do anticristo e da besta. 13, 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus, ele trabalha com crédito, e é diferente de eu e de você e do sistema mundano, que ele te dá crédito quando você não tem mais dinheiro. Quando você está zerado, ele põe crédito. Deus não. Deus, quando João falou, Deus já tinha dado antes da fundação do mundo Jesus como crédito da salvação de todo aquele que nele crê. Então quando Deus estava falando para o povo, ele sabia, porque ele já tinha feito antes de criar o mundo, ele já tinha gerado crédito para que o povo acreditasse nele, para que o Novo Testamento viesse a existir, para que o povo de Israel fosse salvo e para que eu e você hoje fôssemos ou pudéssemos ser salvos. Deus sempre vai trabalhar com crédito. Como é que eu faço isso? Gera crédito lá em cima. Gera crédito lá em cima. A Bíblia diz que onde estiver o teu coração, ali estará o teu
Tesouro. Joga lá para cima. Onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. Põe o coração lá em cima. Gera crédito lá. O que Deus queria era só que o povo entendesse que ele era capaz e poderoso para fazer o que ele estava falando. Mais alguma coisa sobre esse ponto, chefe? Então tá, você já sabe que é o único Deus, o monoteísmo e o teocentrismo. Deus, ele estipula os meios pelo qual você pode alcançar através das relações, a aliança, a lei, os decálogos. E Deus tem crédito, porque ele pode fazer e ele faz, tá bom? Ele sempre será Deus. O tópico 1.1 diz assim: o desafio de Faraó. O desafio de Faraó. E é um problema, irmão, quando a gente entra nesse 1.1, porque a resposta de Faraó, ela é assim, ela é um tanto quanto debochada. Ele fala assim: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. É interessante isso que o pastor Ronaldo falou. Por quê? Vai entrando no desafio de Faraó. Tanto o desafio de Faraó, desafio de Moisés, para ele ir falar com Faraó, até aqui a parte do crédito, e Deus tem crédito, é interessante. Por quê? Porque era necessário Deus ter crédito, porque o povo não ainda conhecia, porque não existia a palavra, não é verdade? A palavra não existia. O povo conhecia Deus por sinais, por alguma coisa, pela manifestação de Deus e pelos contos dos seus pais, avós, tataravós, mas a palavra em si ela ainda não existia. Então era necessário que Deus tivesse esse crédito. Para quê? Para que o povo, quando Deus mandasse Moisés, Arão até Faraó, eles saberem que realmente era Deus quem estava falando. Faraó, claro que ia ter dúvida, porque eu não conheço esse Deus, quem é esse Deus? Por quê? Não tinha nada, não tinha uma escrita, não tinha alguma coisa que identificasse. Mas quando nós vamos olhar o comentarista dizendo assim, olha, não havia literatura, não tinha culto no Egito, tá certo? Não tinha culto. No texto bíblico, Moisés aparece ser o primeiro líder dos hebreus. Imagina só, Moisés que nasceu, que se criou no Egito, não é verdade? Foi muito bem formado, estudou muito bem. De repente, mata lá o soldado egípcio, vai morar ali na terra do seu sogro, não é assim? E vai morar na terra dos seus... Quando volta, Moisés volta dizendo, olha, eu vim para libertar vocês. Eu vim para... Ainda apresentando outro Deus apresentando maior. Outro Deus maior. Por quê? Porque ele, a princípio, era egípcio também. Querendo ou não, ele era egípcio porque foi criado na tradição egípcia. Aí ele volta apresentando um Deus maior, um Deus que poderia resolver o problema de todo aquele povo lá. Então olha que dificuldade, pastor Ronaldo, pastor Pedro, que dificuldade era se realmente Deus não tivesse mandado Moisés. É por isso que o comentarista ele vai enfatizar, Deus tem crédito, e o Senhor foi muito feliz quando disse que realmente Deus, não foi à toa que ele vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Um crédito anterior para que conseguisse ter êxito, para que conseguíssemos ter êxito, chegássemos aqui, o povo hebreu também tivesse êxito na sua trajetória. Vai continuar. Foi bem lembrado, pastor. A dificuldade era que, como não tinha escrita, nem provas, nem era transmissão oral, e o próprio sistema do Egito, o faraó era o Deus da época do Egito, ele era o Deus encarnado, então o negócio era tremendo mesmo. Deus, até quando ele chamou Moisés, o senhor sempre fala e eu me lembro, Deus teve que mostrar para Moisés e iria ter crédito. É isso mesmo. Moisés falou assim, eu vou chegar lá, eu vou falar em nome de quem? Joga o teu bastão no chão.
pega agora, pela cauda da cobra, tá vendo? Ó, põe a tua mão, sou eu posso, vai lá. Então era difícil mesmo você acreditar num Deus que nunca, você só ouviu falar pelos pais, pelos avós, pelo que ele tinha feito, mas não tinha nada físico, palpável, né? E os deuses do Egito eram tudo físico, palpáveis. Apesar de ser Deus com D minúsculo, mas eles viam as imagens. Então, aí Faraó, ele faz esse questionamento, né? Quem é o Senhor? E eu acho engraçado porque de baixo ali vai vir a resposta de Deus, né? 1, 2. Ele conhecia 10 deuses minúsculos. Deus do vento, Deus do mar, do deserto, da mosca, do gado, do boi, da doença, Nútil, Deus do céu, Osíris, o Deus da agricultura, mas não quis nem parar para pensar que poderia existir um Deus maior. Acima de todos esses. Isso. Então ele foi muito arrogante mesmo, porque, irmão, presta atenção comigo, né? Quem já conhece Deus, ou quem já pensa já conhecer 10 deuses, poderia conhecer mais um? Era só ser humilde, tal, que Deus é esse aí? Mas ele nem quis saber. Ele falou, estou satisfeito com os meus que eu tenho, e o teu eu não conheço e não vale nada. Isso afrontou Deus de uma tal maneira que Deus começou a descarregar sobre ele todos os sinais para que ele entendesse que aqueles deuses com D minúsculo que ele servia não chegava aos pés do Deus verdadeiro de Israel. Então, o que eu trago desse desafio de Faraó? Não conhecer a Deus não implica em isenção de responsabilidade. Me desculpe, você que talvez esteja escutando e não é crente, não exime da responsabilidade de dizer que não conhece. Até porque Romanos diz isso. Capítulo de número 1, verso 19. Portanto, que de Deus se pode conhecer e nele se manifestam, porque Deus não-las manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, estes homens, fiquem inexcusáveis. Não tinha desculpa. Se Faraó acreditava em Ísis, que era o Nilo, por que ele não ia acreditar no Deus que fez o Nilo, que fez todas as coisas? É interessante que ele nunca procurou saber se ele acreditava, ainda que seja na água, acreditava no Deus Sol, no Deus Lua, no Deus tudo, né? Mas ele nunca procurou saber quem foi o Criador realmente de tudo isso, porque a verdade é assim, irmãos. A pessoa que está com a mente cauterizada quando está focada em uma coisa, ela sabe que ela está errada, mas ela permanece no erro porque ela quer permanecer. É a mesma coisa de quem adora deuses pagãos. O que acontece? A pessoa sabe que aquele Deus ali não faz nada, porque existe a fé natural, a fé que o ser humano nasce com ele, não é verdade? E muitas vezes você recebe algo, tem gente que anda de joelho, sobe escada, desce escada, e por receber alguma coisa, quantos de nós não vivíamos assim, né? Quantas pessoas que hoje dizem, eu me converti, mas eu adorava a Maria, eu adorava a Buda, adorava isso, aquilo outro. Então veja bem, a mente da pessoa fica cauterizada como Faraó. Quem sabe ele nunca tinha ouvido falar de Deus, mas ele não quis acreditar. Por quê? Porque quem chega falando para ele, permita-me, talvez seja Moisés, apresentando para ele, você dizer para mim que tem um Deus mais poderoso do que os nossos? Você dizer que tem um Deus mais forte do que o nosso? Jamais. Não conheço esse Deus, nunca nem ouvi falar esse Deus. É claro que não tem como comparar Deus, pastor Ronaldo, pastor Pedro, não tem como comparar Deus e pastor Rafael, e pastores, irmãos que estão aqui, com o alimento, jamais, jamais. Ele, além disso, mas eu vou dar um exemplo para os irmãos entender o que aconteceu com Faraó. Eu me lembro que eu sempre foi oferecido maionese para mim, e eu nunca comi maionese, porque eu olhava para a maionese e dizia assim, eu não gosto de maionese.
Ah, eu não gosto de maionese, não quero, porque não acho que não é legal e tal, e vai. Até que eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, Kátia. E eu fui na casa dela, e a mãe dela falou, André, tem maionese. Eu falei, não gosto, irmã Terezinha. Ela falou, como se não gosta de maionese? Difícil quem não gosta de maionese. É a mesma coisa de Faraó, difícil quem não adora esse Deus, né? É, difícil quem não gosta de maionese. Aí eu falei assim, irmã Terezinha, mas eu não gosto. Ela falou, peraí, mas você já experimentou? Eu falei, não, mas só de olhar eu já não gosto. Ela disse, como que você não gosta de negócio se você nunca experimentou? Aí eu falei, eu acho que não vou gostar. Ela falou, não, eu vou colocar uma colher para você experimentar. Se você não gostar, você pode tirar. Ela colocou uma colher, eu experimentei, não é que eu gostei? E aí depois desse dia eu comecei a comer maionese através da minha sogra. É a mesma coisa de Deus. É a mesma coisa do que aconteceu do desafio de Faraó. Ah, mas quem é esse Deus e tal, e não sei o quê. Meu, por que não experimentou? E existem pessoas que até hoje, pastor Ronaldo, pode falar. Existem pessoas que até hoje não aceitam a Jesus. Existem pessoas que até hoje não querem ser participante de uma, não vou dizer de uma placa de igreja, mas não querem ser participante de uma membresia, de uma instituição. Por quê? Ah, porque eu não gosto. Mas não gosta por quê? Uma empatia. Uma empatia como na verdade, quando na verdade nunca participou, nem sabe como é, nunca experimentou. E pasme que existe às vezes até crente que nunca experimentou o relacionamento verdadeiro com Deus. Eu me lembro que sempre quando eu vou fazer o apelo e eu chego perto das pessoas, às vezes tem aqueles movimentos e a gente vai lá conversar. A primeira coisa que eu falo, eu digo assim, olha, Deus é bom. Aí eu falo para a pessoa, só que eu sei disso. E você só vai saber se você experimentar. Aí eu começo e continuo falando para ela, se ele não for bom, você pode vir aqui falar comigo. Porque Deus é bom. Mas você tem que experimentar. É tão tremendo isso que o pecado a gente não precisa experimentar, porque nós trouxemos essa herança de Adão, não é verdade? Mas Deus a gente precisou experimentar e sabemos que Ele é bom. Glória a Deus, sabemos que Ele é maravilhoso. Se Faraó tivesse feito isso, tinha evitado muita coisa no Egito. Meu Deus. Mas era necessário. Irmão, o antídoto você tem que tomar. A picada, alguém te dá, né? É verdade. A picada alguém te dá, mas o antídoto, se você não tomar, morre. Daí a cloroquina, né? Mas deixa pra lá, vai. Meu Deus. Então, só para citar aqui, irmãos, e a gente vai fazer um pequeno intervalo, como disse o pastor, os 10 deuses, né? Que existiam lá, que Faraó conhecia, mas não quis experimentar o Deus verdadeiro, tá? Ísis, que era o deus do Nilo, que garantia a qualidade da água, e a gente sabe o que aconteceu com a água, virou em sangue. Ram, o deus do nascimento, tá? Que controlava as pragas, a gente sabe o que aconteceu lá, que teve praga de rãs. Sete, o deus do deserto, a gente sabe que teve uma ventania que cegou todo mundo. Wati, e o deus da mosca, a gente também sabe que teve uma praga de mosca. Actor, o deus do gado, morreu o gado de todo o faraó, só que o do egípcio ficou vivo, tá bom? Apis, o deus boi. Sequete, o deus da doença, eles ficaram com tumor e Sequete não pôde fazer nada. Nut, o deus do céu, ficou escuro para todo o Egito, só que ficou claro para Israel, que ficava ali no meio, na boca do Nilo, ali em Gozém. Toda aquela terra era Egito, tudo escuro, e Israel claro. E Nut não pôde fazer nada. E Ram, o deus sol, que foi quando escureceu tudo e o sol não brilhou mais, e veio o final da morte de todos os primogênitos. Por quê? Porque Faraó era considerado como Deus Sol. Então ele se intitulava o Deus Sol, que brilhava até ser transferido esse brilho para o seu filho, que seria o sucessor de Faraó. Aí Deus falou, tá bom, vou matar o teu sol. Matou o filho de todos eles. Então estas são as consequências daquele que infelizmente desafia e não quer experimentar o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguma coisa nessa, pastor? Maravilha, glória a Deus. A resposta de Deus nem sempre
foi da forma que eles esperavam, né? Foi necessário Deus mandar essas pragas de acordo com o Deus a qual eles serviam, de acordo com o Deus a qual eles acreditavam. Deus mandou uma praga para dizer: se realmente o teu Deus, ele existe e defende vocês, então vamos ver se eles vão conseguir defender. Nenhum Deus se manifestou. Foi a mesma coisa quando Elias no Monte Carmelo, né? Clama aí, grita aí, quem sabe o Deus de vocês, quem sabe Baal vai vir, quem sabe o Deus de vocês. Está dormindo. Está dormindo. E assim foi Deus. Foi necessário ele mandar, até mesmo para o povo dele, para o povo hebreu saber que aquilo que Moisés e Arão estavam dizendo, né, era verdade. Por quê? Porque se Deus não fizera isso, muitos do povo hebreu não acreditariam, também não sairiam, iam continuar no Egito, iam continuar na sua vida, iam continuar na sua situação e não sairiam em busca de uma terra que mana leite e mel. Foi necessário Deus fazer isso. Interessante que até mesmo para o próprio povo de Deus, olha aqui, essa palavra não é tão atual quanto a gente acha que ela é. Ela é tão atual quanto a gente acha que não é. Mas veja bem, foi necessário Deus mandar não só por conta do povo egípcio, mas por conta do povo de Deus as 10 pragas, não é isso? Por quê, pastor? Como está acontecendo agora. Alguém acha que essa pandemia é por conta do povo de fora, povo que não é cristão, quando na verdade é para o povo de Deus também. Quando na verdade é um despertamento para a igreja de Cristo, quando é um despertamento para nós que somos servos de Deus, olhar e ver. Eu estava dizendo na sexta-feira, agora é o que realmente nós vamos ver quem é e quem não é. Agora é realmente onde nós vamos ver quem é cristão e quem não é. Agora é onde realmente a gente vai ver quem adora a Deus, quem são aqueles que falaram como Pedro, não é verdade? Que disseram assim, ó, estou contigo até o fim. Pode vir o que vier, eu sou assembleano e não desisto. Se fosse a nossa fala, parafraseando, né? Eu sou assembleano até o tutano e eu quero ver quem vai impedir eu de adorar. Se não tiver, eu estava vendo um povo em alguns lugares do Brasil, na rua, clamando na frente, nos muros, orando, nas casas, profetizando. E eu fiquei olhando e falei, realmente ainda tem um povo que faz a diferença, rapaz. Porque neste tempo, assim como foi as 10 pragas ali, é o que Deus ele está fazendo hoje para mostrar não só para o povo do mundo, mas para a igreja que realmente ele é Deus. E se ele não intervir, não é cloroquina, não é nada disso que vai intervir. É Deus que vai intervir na hora certa. É Deus quem vai fazer o que tem que fazer. Amém? Nós vamos para o intervalo então, pastor? Vamos para o intervalo. Pastor Rafael vai louvar Deus com o hino, com louvor, para que você também dê tempo de você ir aí na sala, ou ver os filhos como que estão aí, tá certo? Que deve estar acordando nessa hora, e compartilhar nossa live com várias pessoas, para que a gente possa ter mais participantes. Cadê o povo da escola dominical? Acorda aí, povo, em nome de Jesus, manda convite aí, se for preciso, liga para o povo, liga, você que é professor de escola dominical, liga para os seus alunos, porque tem gente que está a semana inteira em casa, então liga para os seus alunos aí e fala, ó, a live está lá, estão ensinando escola dominical, os professores estão lá, beleza? Os jovens estão no Zoom, tá certo? Com a professora Rafaela, estão lá no Zoom com o professor Michael, mas as irmãs, irmãos, por favor, entrem aí. Das crianças é 3 horas da tarde, mas ainda temos bastante gente aí para poder estar aprendendo a lição. Os líderes das congregações, Ilha Caraguatá, Vila dos Pescadores, Bolsão 8, Vila dos Pescadores 2 e também Vila dos Pescadores 1, Vila dos Criadores, todos. Acorde o seu povo aí e pede para ligar no nosso Facebook, acessar a nossa página aí, tá bom? Deus abençoe. Um intervalinho aí e vamos continuar adorando ao Senhor. Daqui a pouquinho, menos de 5 minutos, a gente volta no tópico 2, que é Deus estabelece o monoteísmo.
Lembrando que você que tem a sua oferta missionária, o seu assistência social, venha, pode trazer aqui na igreja, as irmãs estão recebendo. Você que tem o seu dízimo, nós estamos aqui recebendo e abençoando a tua vida. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus com uma canção bem conhecida dos nossos irmãos, que fala a respeito da maravilha que é servir ao Senhor nosso Deus com alegria, que fala a respeito da maravilha deste Deus que nós conhecemos e servimos com toda a força que há em nós, servimos a Ele com toda a alegria que há em nosso ser. Por isso eu te convido a louvá-lo, a exaltá-lo e a bendizê-lo neste momento. Aleluias. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um desejo no meu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarás de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Teu grande amor não cessa, é eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando só para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarás de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando só para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarás de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Alcançarão misericórdia, graça e luz. Deus abençoe pastor Rafael, irmão Gesiel. Vamos continuar nosso estudo aqui. Se você tiver alguma pergunta, por favor, o irmão Calbi está aí como cameraman. Ele vai estar anotando as perguntas que estiverem, vai subindo os comentários, Calbi, que aí vai aparecendo. E aí, se você tiver alguma pergunta, faça, que pastor Ronaldo e pastor Pedro estarão respondendo, tá bom? Glória a Deus. Vamos continuar, tópico 2. Deus estabelece o monoteísmo. Sim, senhor. Como a gente já falou, o monoteísmo, né, era um único Deus numa terra pagã, que vivia de politeísmo, vários deuses de várias crenças, com várias imagens. Então Deus determina ao povo que não se misture com aquela gente, com aquelas crenças, né? Ele adverte: não terás outros deuses diante de mim. É o que a gente já falou lá no texto áureo. Por quê? Porque Deus não queria que entre ele e o povo tivesse uma outra coisa a não ser ele. Um outro Deus, né, minúsculo a não ser ele. Que o povo não se apresentasse a ele trazendo alguma coisa que seria desastroso, né? E seria algo até que estaria magoando, eu diria até que magoando a Deus. Por quê? Porque como se fosse num casamento, irmão. Imagina você casado e a mulher trazer outro homem. Era isso que Deus está falando. Não traga outro Deus diante de mim, eu sou o teu Deus. Eu te satisfaço com poder, com glória, com sinais, com credibilidade. Para que você vai correr atrás de um negocinho desse aí de madeira, de gesso? Para quê? Então Deus estava determinando o monoteísmo. Haviam muitos deuses ali, né? Baal, que foi humilhado. Até o nosso pastor já comentou por Elias ali. Baal era o deus da chuva, da fertilidade. Aí Deus pega Elias e fala assim: Elias, não vai chover durante 3 anos e meio. Vamos ver o que Baal vai fazer. Irmão, 3 anos e meio Baal não fez nada, porque Baal não faz nada. Não choveu, houve seca, e ainda no final, é interessante, né? Elias falou assim: pega esses cântaros d'água aí e joga no sacrifício. Era a única água que eles tinham. 3 anos sem água, irmão. Aí ele pega essa água aí, joga aqui. Todo mundo ficou olhando e falou: meu Deus, esse cara é... E lembrando que não era pouca água, né, meu? Porque quando a gente vai ver o rego que foi colocado lá, que foi feito lá, era no mínimo até o joelho. Aleluia. Então, quanta água! E eu me lembro que eu ia tentar fazer, irmão Pedro, eu ia tentar fazer aqueles lagos no sítio, e eu ia colocando água, quando criança, né? Eu ia colocando água com o balde assim. Quando eu voltava, já estava tudo seco, porque a água, a terra embebia tudo. Então, quando eu ia voltar com outro balde, já estava tudo seco. Imagina aquele povo, que não era um morro, era lá em cima, meu irmão. Então, precisou de muita água, onde eles acharam água independente. Só que eu sei que tiveram que achar água, e o milagre aconteceu, porque só existe um Deus. Aleluia. Irmãos, eram 120 litros de água por cada taço, cada metreta. Quase 500 litros de água. Elias falou assim: joga tudo no altar. E queimou tudo. Porque Baal não pode fazer nada, mas Deus pode. Aí depois ele ainda fala assim: veja como é um negócio de Deus, irmão. Avisa que agora vai chover. 3 anos e meio sem nada, Baal não fez nada. Joguei a última água no altar, agora vai chover. Porque Deus é quem determina as coisas. Eles também tinham lá Sera, Astarote, Moloque. A Sera e Astarote eram umas deusas que faziam propagação de cultos de prostituição. Então por isso que Deus fala muito: não se prostituais com os ídolos da terra, nem deem os seus filhos em casamento por essas mulheres. Por quê? Porque elas serviam a Astarote e a Sera no templo com prostituição mesmo, literalmente. Então isso contaminaria o povo de Israel e arrastaria o povo para a idolatria. Porque, poxa, a minha mulher está indo, aí a pessoa acaba indo atrás, o meu filho, o meu marido. Então é um atento, um alerta para a gente, para que a gente não se misture. Ainda vale o que tem as trevas com a luz. Não há comunhão.
entre a luz e as trevas, tá? Isso traz para os nossos dias atuais, na parte de relacionamento, de namoro, que a gente não vai entrar, mas traz, tá bom? Deus deixou um alerta. E tinha Moloque, que era o deus que recebia sacrifícios de crianças. Queimavam-se as crianças. Então Deus falou, não se mete com esse Moloque também, que esse negócio não vale nada. Você vai sacrificar teu filho, vai ficar com um pecado eterno praticamente, e não vai ser respondido, tá bom? Então, existia Deus e os deuses, tá bom? E neste tópico, Deus estabelece o monoteísmo por causa disso, porque estava tendo eu diria que uma bagunça generalizada quanto a crenças, e Deus põe um ponto final nisso, tá bom? O mesmo está acontecendo agora. Você pode prestar atenção. Uma bagunça generalizada em relação à crença, prostituição, drogas. Agora eu quero ver, irmão. Todo mundo preso, sai de casa, vai para balada. Então Deus tem seus métodos de trabalho. E isso é tão interessante assim, porque você vai ver que a mente da pessoa, os olhos da pessoa, a mente do pai de família daquele tempo, eles que viviam no Egito, já tinha sido tão cauterizada. Não, imagina só comigo uma coisa, você entregar, a devoção era tão grande para que Deus estabelecesse, irmão, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você estabelecer, né? E Deus, quando ele estabelece o monoteísmo, é porque Deus já não suportava mais ver a devoção do povo aos deuses pagãos. Deus já não suportava mais ver os pais entregando os filhos a Moloque para ser morto, para ser sacrificado. E o pai olhando o filho ser sacrificado e achando aquilo normal, perdendo a sua principal herança e achando aquilo normal. Então você vê a que ponto chega o ser humano que está com a mente cauterizada. E isso que aconteceu no Egito, nós entendemos que o mundo hoje é o Egito, vivemos no Egito, né? Não tem jeito. Acontece não de uma forma física, mas de uma forma espiritual, onde as pessoas estão oferecendo filhos, estão entregando casamentos, estão entregando família, estão entregando a sua vida espiritual, estão entregando tudo e continua normal, achando que está normal e não está, porque está entregando a sua vida a deuses pagãos. Eu vou trocar o meu Deus, porque agora eu estou com um pagamento, um salário bom, eu vou trocar o meu Deus, porque a minha preferência é o meu salário. Eu vou trocar a minha família, porque agora o meu negócio é só trabalhar. Eu vou trocar, e as pessoas vão trocando aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. Aquilo que tem preço é negociável, o que tem valor é inegociável. É verdade? Pastor, tem valor. Tem valor, meu irmão, você não vai negociar. O que tem preço você consegue. E é o que aconteceu com aquele povo. Eles trocaram a família deles, trocaram o bem mais precioso, trocavam por devoção a esses deuses. A que ponto chega o ser humano da necessidade de Deus estabelecer o monoteísmo? Decadência espiritual, né? Decadência. E o interessante é que Deus já sabia disso. Deus é onisciente. Então quando ele chama Abraão lá, ele falou, a tua descendência vai ser peregrina por 430 anos nessa terra, até que a medida do pecado dos amorreus chegue nas minhas narinas. Então Deus sabia que aquele povo estava tão cego, tão obstinado, tão obcecado com aquelas crenças, que eles não iam parar. Então Deus tinha um plano já para resolver o problema, tá bom? Só para você ter uma noção. 2:2, pode passar para 2:2, chefe? Uma glória exclusiva. O Senhor não aceita ser trocado, tampouco admite ser comparado a qualquer outra divindade. Isso porque Ele é o único Deus eterno. O eterno sente-se afrontado, pois sua glória é eterna e absoluta. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Deus é absolutamente separado deste mundo de rituais e crenças religiosas. Eu achei interessante porque você sabe que a glória, até para nós que somos cristãos,
A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Deus é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. E Ele não dá a sua glória a ninguém. Mas eu quero te trazer um negócio assim interessante. Aí você pode falar assim, então Deus é egoísta. Caramba, Deus é egoísta. Não. Ele não dá. É interessante, mas Ele compartilha, pastor. Ele compartilha. Ele não dá, mas compartilha. Para você ver como Deus é. Ele não dá, mas Ele compartilha. João capítulo de número 17. Eu gosto de ler porque essas coisas nos trazem um despertamento. João 17:5 diz assim, ó. Jesus dizendo, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, junto, compartilhada, antes que o mundo existisse. Então Deus, irmão, Ele não dá, mas Ele deixa você sentir, Ele deixa você experimentar, Ele deixa você vivenciar a glória, Ele compartilha a glória. O que acontecia com aquele povo é que aquele povo queria a glória para ele. Faraó queria ser Deus e ele se achava Deus, e Deus não divide, é dele, Ele compartilha. Pode experimentar, pode experimentar. João capítulo de número 1. João é tremendo, irmão. Ele fala desse compartilhamento de glória. Por quê? Porque ele fala para a igreja. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aí você pode dizer, Deus compartilhou a glória com Jesus lá em cima, antes da fundação do mundo. Não, quando Jesus desceu, Deus deixou Ele vir com a glória, deixou Ele experimentar a glória aqui embaixo como homem, para que a gente, eu e você, soubesse que é possível experimentar a glória de Deus e dizer a Ele toda a honra e toda a glória. Mas só com Jesus? Não. Lucas, vamos acabar Lucas, só para matar isso aqui. Lucas capítulo de número 2. E a gente conhece Isaías, né? Capítulo de número 6. Toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus compartilha a glória lá em cima e aqui embaixo. Ele não dá, mas compartilha. Lucas capítulo 2, para a gente encerrar esse tópico. E o anjo disse, não temais, porque eis que vos trago novas de alegria. Verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante a vigília da noite seus rebanhos. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou. Então Deus, Ele não dá a sua glória para ninguém, mas Ele compartilha a sua glória com os homens que o reconhecem, que o servem, que o adorem em espírito e em verdade. Isso é um privilégio para nós, tá bom? Você pode dar glória a Deus aí mesmo, em nome de Jesus, porque esse Deus é tremendo, Ele é santo, mas Ele faz questão que eu sinta como é a glória. Aleluia. Mais alguma coisa, chefe, na história? Não, tá, é isso mesmo, uma glória exclusiva, uma glória realmente que exalta, e uma glória que ressalta a santidade do nosso Deus. Deus, Ele é o único que pode dizer que dele é a glória. Ele é o único, por ser soberano. Ele estava dizendo, olha, e a minha glória eu jamais dividirei com alguém. Não existe homem nesta terra, não existe ídolo nessa terra, ainda que hoje exista ídolo, né? Cantores, atores, isso, aquilo, aquilo outro, mas Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Se foi Ele quem fez, a glória é dele, porque às vezes até nós trocamos a glória de Deus com aquilo que o homem faz. É verdade? Deus, Ele cura e a gente vai acreditar a cura a um médico. Deus, Ele faz o milagre e a gente vai dizer, olha, Deus colocou a mão, mas na verdade eu agradeço ao doutor fulano de tal. Deus fez, mas se não fosse meu patrão, eu não conseguiria essa porta de emprego. Então não foi Deus, então foi o patrão. Ou foi Deus ou foi o patrão. Por quê? Porque a glória que é de Deus e pronto, e acabou. É por isso que o único que salva é Deus e ninguém mais.
Aleluia. O único que nos tira da terra da escravidão é Deus e ninguém mais. Por quê, pastor? Se a gente está sofrendo agora, por conta, exemplo, de um desemprego, o que vai acontecer? Você vai ter um socorro, mas é momentâneo. Você vai ter uma solução momentânea. Você, daqui a pouco, tudo isso aqui acaba. E quando acabar isso aqui, como que vai ficar? A glória vai para quem? O patrão não vai poder salvar. Ele socorreu por um tempo, mas ele não tem como ele ser glorificado, não tem como ele ser adorado, porque o único que vai dar início a uma nova vida é Deus. Então, por isso, Deus, ele não vai dividir a sua glória. Meu irmão, minha irmã, não adianta. Não adianta a gente querer separar, não adianta a gente querer, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não tem como. A glória que é de Deus, e pronto, acabou. Tem que descer do muro. Eu tenho comigo um ditado, irmão. Eu tenho comigo um ditado. Eu digo ditado, mas é bíblico. Jesus falou, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E depois ele disse, comigo vocês são mais do que vencedores. Então, se está com problema agora, é porque não é o final. Porque o final é a vitória. É mais do que vencedor. Se a luta chegou, se algum problema chegou, é porque não é o final. Dá risada. Porque o final, Jesus disse que com ele, você seria mais do que vencedor. Você está com ele, querido? Não se preocupa não, o barco não afunda. Tá bom? O povo exclusivo. Deus queria um povo exclusivo. Já falamos isso lá no começo. Para que as nações da terra fossem abençoadas por esse povo. Deus Criador revelou-se de modo singular. Todas as nações da terra estavam contaminadas pela crença de deuses diversos. Mas Deus, o único verdadeiro, revelou-se por meio da nação que é chamada de nação santa, a nação de Israel. Então era propósito de Deus abençoar toda a terra através da nação de Israel. A gente sabe que isso teve um problema e agora ele chamou a igreja, e a igreja tem essa missão de abençoar toda a terra, que é o Israel de Deus, tá bom? O que havia? Só para você ter uma noção, rapidinho. Deus proibiu a miscigenação nesse povo. Não podia se misturar. E é o que ele fala no mundo espiritual para nós hoje, né? Para não se misturar com as trevas, para não ter comunhão com o pecado. Então lá era literal. O povo não podia casar com a outra nação, casar com os pagões, não podia ter relacionamento. Ele diz assim, olha, a prostituição espiritual começava num nível afetivo. Ou seja, a pessoa casava com uma pessoa que servia aos outros deuses e daqui a pouco estava contaminada, deixando aqueles deuses menores entrar no seu lar. Então a miscigenação não era permitido por Deus. Por quê? Porque ele queria um povo separado, para que fosse exemplo para a nação e o mundo, tá? Então isso é o povo exclusivo. Deus tinha pessoas exclusivas nessa época? Tinha. Deus tinha. Antes de Abraão ser chamado, se você lembrar, Deus tinha Jó, Deus tinha Melquisedeque, Deus tinha Jetro. Quando Moisés foi chamado, Jetro já era sacerdote do Deus eterno em Midian. Mas Deus queria uma nação para poder abençoar o mundo. Então vai ser sempre assim, irmão. Hoje, esta nação espiritual é a igreja, que ele conta para abençoar o mundo, glória, tá bom? Glória a Deus. 3. Exigências ligadas ao primeiro mandamento. Nós temos várias, né? O amor, o temor, a adoração, a confiança e a obediência. Pois é. Eu tô só. Aleluia. Então vamos lá. A primeira exigência é o amor. E aí está lá, né? Ouve. Lá no texto bíblico de classe, que é o Shema. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então isso, o que Deus estava querendo dizer com isso, com esse chamé? Era degustar Deus todos os momentos. Sabe quando você vai trabalhar e você está, Deus, tu és maravilhoso, Senhor, tu é tremendo. Aí tu está lá trabalhando, Deus, como eu te louvo, Senhor. Era isso que Deus queria que o povo fizesse. Era isso que nós temos que fazer hoje. Era degustar Deus em todos os momentos. Aí ele fala, inculca, põe na ombreira da porta, põe no meio da testa,
põe no meio da testa, inculca na cabeça dos teus filhos, andando, caminhando, deitando, dormindo. O Senhor teu Deus é o único Deus. Essa era a objetividade de se adquirir o amor em virtude do ouvir a palavra, tá? Jesus referendou isso, Shema. Ele disse, quando ele foi tentado pelos fariseus, o Senhor teu Deus é o único Deus, hein? Posso ler aqui? Pode, chefe. Vamos lá então. Mateus 22, 37 ao 40. É um bom que você vai entender. É por isso que a Bíblia, essa ética do Sinai, o decálogo, a ética do Sinai, é muito bom. Porque às vezes a gente vai no Novo Testamento, mas não sabe porque Jesus ele estava dizendo certas coisas, certas palavras. E Jesus ele sempre vinha acompanhando no Antigo Testamento. Então ele vai dizer assim, Mateus 22, 37 a 40. Vamos lá. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, porque ele foi indagado. Amarás o Senhor teu Deus. Eu vou ler o versículo 34 para os irmãos entenderem. Os fariseus indagando Jesus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Olha só, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, ou seja, só gente que conhecia o negócio. Só elite, né? É isso aí. Experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Glória a Deus. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, Deus ele vai dizer assim: o primeiro é Deus, depois é o próximo, semelhante a este. Por quê? Porque Deus, ele sempre buscou relacionamento com o homem. Deus, ele sempre valorizou o homem. Mas o primeiro mandamento que Deus, ele vai estabelecer, a primeira fala de Jesus aqui ele vai dizer assim, olha, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Coração é algo íntimo, coração que vem de dentro para fora, não é isso? Como o pastor acabou de dizer, a fonte de amor. É a fonte que jorra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele não fala para amar o Senhor de boca. Ele não fala para amar o Senhor de fala. Ele não fala para amar o Senhor nas práticas apenas. Por quê? Porque os fariseus eram especialistas em dizer que amava na prática, né? Para todo mundo ver. Mas ele vai dizer: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Por que Jesus vai dizer isso? Porque o único que sondava o coração e o entendimento é Deus. O único que realmente ia dar o diagnóstico, o único que realmente ia dar a aprovação ou a reprovação do amor era Deus, não tinha para onde correr, tá certo? Então Jesus ele vai dizer: olha, ama o Senhor de todo o teu entendimento. Não adianta você ficar com prática aí, achando que isso é amor, porque não é, né? Ama o Senhor com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, ou seja, daquilo que sai de dentro de você. Continua aí, senão eu vou mudar. Aleluia. Temor. O amor é tremendo, temor. O comentarista ele diz sobre dois tipos de temor, o positivo e o negativo, né? Ele traz a nós, na verdade, não é um medo, é um respeito, né? É um respeito. Acabou? Ah, tá. É um respeito. Deus diz assim: o que o Senhor pede de ti, senão que andes em todos os seus caminhos e o ameis e sirvais ao Senhor com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, com todo o teu bem. Então, o temor, ele era um serviço que o povo deveria ter com Deus em relação a agradecer por aquilo que Deus fez. Às vezes nós entendemos o temor como um medo, mas não é. É uma reverência. Agora, pois, Israel, que é o que o Senhor pede de ti, senão que temas o Senhor. Quando você vai ver no original isso, sirva o Senhor. Sirva com o que o Senhor tem te dado, com as bênçãos, com a família, com o lar, com o emprego. Então o temor era uma gratidão por tudo aquilo que Deus tinha feito. Adoração.
Deus é espírito, importa que os que o adorem, adorem espírito. Dai ao Senhor glória no seu nome. A adoração, irmão, é algo tremendo, porque foi o que o diabo quis. Ele sempre quis isso, né? Ele quis ser igual a Deus para receber a adoração e se assentar no lugar de Deus. Então, quando ele foi tentar Jesus, ele disse, olha, tudo isso te darei, os reinos, as riquezas, se prostrado me adorares. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, somente a Deus, somente a Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então, a adoração, preste atenção, está ligado ao serviço. Eu não posso dizer que eu adoro a Deus se eu não sirvo a Deus. Eu não posso servir a Deus se eu não o adorar. Então, Jesus deixou bem claro, diabo, eu sirvo e eu adoro e eu sirvo. Então, o serviço a Deus significa que eu o adoro. É o que Tiago falou, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Se eu faço, é porque eu adoro, porque eu sirvo, porque eu reconheço. Se eu só falo e não faço, é porque não passam de palavras, tá? Então, esta adoração seria isso, seria um serviço expressando o que eu sinto por Deus. Deus é digno de toda adoração, mas quando eu adoro, eu também sirvo, no meu exemplo, na minha vida, no meu dia a dia, na minha conduta, nas minhas respostas, no meu pensamento, na minha crença, enfim, aonde você colocar, tem espaço para você adorar e servir a Deus, que nem eu já disse, no trabalho, no emprego, andando pela rua, passeando. Às vezes você está até numa praia, você olha e fala, meu Deus, que maravilha. Graças te dou porque tu fizesse tudo isso. Você está colocando Deus no lugar que lhe é devido. Na verdade, é isso que o senhor está falando. É você colocar Deus no lugar que lhe é devido. Porque glória não é nada mais menos do que isso. É dar-lhe glória, ou seja, coloca-lhe Deus no lugar que lhe é devido. Como Jesus diz que ele desceu, veio dos céus, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Deixou toda a sua glória, deixou tudo, ele não deixou o seu poder, deixou a sua glória, a sua posição, deixou o seu trono, deixou a sua majestade, veio em forma de homem, desceu por nós, destituiu-se de sua glória. Então o que cabe a nós é exaltarmos e dar-lhe glória e colocar ele no lugar que lhe é devido, como o pastor Ronaldo acabou de dizer, na rua, em casa, no trabalho. Eu te adoro, Senhor, porque olha que coisa maravilhosa que tu és. Através de um ato, a gente coloca Deus no lugar que lhe é devido, através da nossa adoração. E só tem os outros dois, né, que é confiança e obediência. Confiança a gente já falou lá atrás. Irmão, não tem jeito. Paulo falou que os que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele é poderoso e galardoador dos que o buscam. Então, se você não confiar, não adianta nada. A sua fé é em vão e você está perdendo tempo. Essa é a linguagem verdadeira. Nós devemos confiar em Deus, acreditar em Deus. Às vezes eu entro e falo para Deus assim, eu falo, Deus, não, tu não me enganou, eu escutei, foi o Senhor que falou comigo. Foi o Senhor que falou comigo. Então vai acontecer. Foi o Senhor que falou. Eu sei, eu entendo. Você tem que conhecer Deus, porque quando você conhece, você confia. É difícil a gente confiar em quem a gente não conhece, né? Você vê na primeira vez assim, você fica meio... Mas quando você conhece a pessoa, você confia, tá bom? Eu disse isso ontem na live que eu fiz particular com a minha família. Eu disse isso ontem. A diferença da pessoa que tem um momento com Deus e da pessoa que tem um relacionamento com Deus. É verdade? A pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela confia. Ou seja, a pessoa do momento era a mulher que tinha apenas um pouquinho de azeite. A pessoa do relacionamento era a sulamita que não tinha nada, mas ela mantém um relacionamento com Deus através da vida do profeta, onde a mulher que tinha só a vasilha de azeite, a Bíblia vai dizer que Deus prosperou, teve que emprestar a vasilha, mas o azeite parou. E a mulher sunamita é diferente. O que ela fez?
Ela pegou, construiu um quartinho para que quando o profeta passasse ali, ele tivesse lugar para ficar, ou seja, estreitou o relacionamento com Deus. Enquanto a mulher, o azeite parou, a vida da outra continuou. É o que Deus ele exige de nós, estreitar o relacionamento, manter o relacionamento com Ele, que é o que vai trazer confiança. Não tem confiança sem um relacionamento saudável. Não tem confiança sem um relacionamento, né, recíproco, realmente, de credibilidade. E foi o tópico que o senhor colocou aqui a respeito do crédito de Deus. Deus, ele tem muito crédito para que tanto eu quanto ele independente se confiar em nós, mas nós podemos confiar nele, porque ele tem crédito além da medida para nós. Para encerrar, quem confia obedece, porque sabe que vai dar resultado. Se eu sei que a pessoa é poderosa e vai dar resultado, eu obedeço. Faz assim, eu faço. Rapidinho, se o pastor me permitir, eu vou contar um testemunho. Eu estava com alguns problemas, irmão, rápido. Eu estava com alguns problemas e eu precisava vender um objeto, porque estava me dando muito prejuízo. E eu sabia por que eu estava com os problemas, porque o crente sabe. Irmão. Ninguém é bobo não, irmão. A gente sabe quando a gente está errado, quando a gente está meia boca, quando a gente está com fé ou não. Eu sabia. Então eu falei assim, irmão, a minha oração foi assim: Deus, eu sei que eu estou errado. Na mente. Mas eu falei: Senhor, eu sei que eu estou errado, o Senhor não precisa me falar nada. Mas só para mim te dar glória, me ajuda a vender esse negócio hoje e eu vou tomar jeito, eu vou tomar vergonha na cara, né, pai? Irmão, eu falei isso 8 horas da manhã. Quando foi 10 horas da manhã, o homem veio bater na minha porta para comprar o objeto. Não precisei nem sair. Deus é tão misericordioso, mas Deus é tão misericordioso que ele vai falar para o povo assim, ali no Monte Gerizim, não é isso? Deuteronômio 28, a bênção, a maldição. Ele vai dizer assim: olha, eu tenho melhor para vocês. Se você quiser, anda no meu mandamento, né? E vocês serão abençoados. Vocês serão prósperos. Mas se vocês não quiserem, vocês vão viver a maldição. Sabe que nós entendemos que Deus aqui está falando, está tratando com um pai como um filho para eles. Aparentemente parece ser uma palavra dura, mas não é. É uma palavra de pai para filho. Porque a mesma coisa é nós que somos filhos, temos um pai, tem gente que já tem um pai falecido, mas teve um pai. Quando você obedece, automaticamente você vai receber algo do seu pai, da sua mãe. Quando você desobedece, você vai receber o quê? Um castigo. Você vai ser castigado por aquilo que você fez de errado. Então aqui a obediência, isso é interessante, ó. A maldição, ela infelizmente é por causa da desobediência. E a bênção, certo? É por causa da obediência. Quanto mais você obedece, mais bênção o Senhor derrama sobre a nossa vida. Quanto mais nós obedecemos ao Senhor, mais conquistas nós temos, tanto na terra quanto nos céus. Por quê, pastor? Porque é mandamento de Deus. Quando nós colocamos Deus no devido lugar, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós entendemos que não tem outra coisa que possa ocupar o lugar de Deus na nossa vida, as bênçãos do Senhor, ela vem sobre nós. Não é isso, pastor? É isso, reverendo? Quando nós entendemos que a bênção quando nós obedecemos ao Senhor, e vai dizer aqui, ó, é tanto no Monte Ebal, Gerizim, onde foram proferidas as leis das bênçãos e maldição, tá certo? É fato, os mandamentos são impositivos, e assim obedecê-los implica em satisfazer as exigências do próprio Deus. Foi imposição não de Moisés, foi imposição de Deus. Por isso Deus vai lembrar: foi eu que tirei vocês do Egito, então eu posso falar o que eu estou falando. Foi eu que arranquei vocês do Egito, então eu posso dizer o que eu estou dizendo. Foi eu que tirei vocês do Egito, eu posso falar e eu não tenho dúvida naquilo que eu estou falando. Porque em Deus não há sombra de dúvida e nem de variação, não é verdade? Amém? Então, independe da situação, independe do que você estiver passando e vivendo, obedeça. Porque quanto mais você obedecer, mais bênção o Senhor vai derramar sobre a tua vida. E mandamento não é opcional. Mandamento é para obedecer. Mandamento não adianta questionar.
Tem que obedecer, não é isso, pastor? O senhor está fazendo direito aí? São regras, irmãos. Como nós falamos no começo, para o seu benefício, o seu proveito. Por que tem a maldição? Simplesmente para se opor e o homem ter uma escolha. Deus nunca vai deixar você sem escolha, você que decide. Ele fala, as bênçãos estão aqui, do outro lado está o que não presta. Aí ele diz assim, escolhe pois a vida. Ele ainda dá uma dica, escolhe pois a vida, para que viva tu, teus filhos. Então é você, sou eu, somos nós que decidimos. Deus, ele quer fazer, ele colocou à disposição ali, mas tem que ter um contrapeso, senão você não teria escolha, senão você seria forçado a Deus. Mas Deus não quer nada forçado, ele quer de livre. Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, que essa lição sirva de alerta para nós que somos servos de Deus e às vezes achamos, né, pastor Pedro, que o que Deus mandou lá no tempo do povo hebreu é somente para eles, que o decálogo é somente para eles, quando na verdade não é. Os 10 mandamentos são para a igreja viva e atual. Nunca foi tão atual quanto está sendo hoje. Eu posso dizer hoje, agora neste dia, nunca foi tão atual o decálogo quanto está sendo agora. É isso? Pode ler. Tá ligado? Liga o microfone dele para mim aqui. Estou ouvindo aqui os irmãos expressar, e olhando aqui na Bíblia, Jesus, numa ocasião, ele disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Por que vocês me dizem Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Ou seja, ele estava exigindo aqui uma regra que foi estabelecida lá no passado. Jesus sempre no seu trabalho, ele usou, citou e não deixou para trás no Velho Testamento. Então, foi estabelecida uma regra. No começo da lição, nós observamos uma regra: vocês faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Agora Jesus, ele chama a atenção das pessoas e diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Vocês não fazem o que eu mando, então não adianta vocês me clamar. Eu só vou atender vocês quando vocês fizerem o que eu mando. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu faço. Ou seja, se eu não procurar fazer concluir a minha parte dentro da palavra de Deus, eu não vou ser ouvido, Deus não vai me atender. Então, depois desta fala, ele deu uma aula de engenharia civil para as pessoas. E diz: olha, pode usar mais um minuto? Olha, fala o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e as observa, em outra expressão, e as pratica, eu vou comparar vocês, como é que é? O que vai acontecer? Vou comparar você, falar com você, vou fazer uma comparação aqui com a pessoa que ouve a minha palavra e guarda, e a pessoa e quem ouve e não guarda. E eu disse, começou a explicar: olha, ele usou uma prática da época conhecida até hoje, do analfabeto que pega a massa, do mestre de obra que dá ordem para os trabalhadores, e do engenheiro supremo que confere a planta. Então usou essa classe de gente todinha, porque era gente que conhecia o assunto. Então ele colocou um assunto que as pessoas conheciam. E disse: olha, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu vou dizer para você, é igual uma pessoa que constrói uma casa sobre a rocha. Olha bem, o irmão Bildo está ali, é um construtor de mão cheia, e ele sabe disso que eu estou falando. Não é a minha fala, eu estou falando o que Jesus falou. E ele vai cavar, ele vai fazer um buraco fundo,
vai encontrar rocha, ele vai ter que fixar as estacas na rocha. E depois então, depois de todo esse trabalho, ele vai levantar o prédio. Eu vou falar para vocês, quem faz assim, pode vir a tempestade que vier. Não, isso, pastor André, pastor Ronaldo, pode vir a tempestade que vier, pode bater com força, ela não vai cair. Por quê? Foi eu edificado sobre a rocha. Depois eu disse, e quem ouve as minhas palavras e não dá atenção, eu vou comparar vocês, porque são pessoas que constroem uma casa na areia, numa terra. Vai levantar a casa, vai levantar o prédio, vai levantar o prédio, igual o outro levantou, não vai levantar. Só que quando vem a tempestade, esta casa com certeza vai cair. E além disso, não apenas cai, morre muita gente. É isso. É por isso que a nossa casa precisa estar construída na rocha chamada Jesus. Quem obedece às palavras, o vento vem e a casa permanece de pé. Glória a Deus. Pastor, só um adendo. Mandamentos é relacionamento entre o homem e Deus. Estatutos é relacionamento entre o homem e o homem, sociedade. E juízos é a consequência de não cumprir com Deus ou com a sociedade. É isso mesmo. Então, cumpra com Deus e cumpra com a sociedade aquilo que é para você cumprir, porque aí você atrairá as bênçãos do Eterno sobre a sua vida. Quer atrair a bênção? Cumpra com aquilo que é o teu dever, e aí nós seremos abençoados. Amém? Tem alguma pergunta aí? Não tem nenhuma pergunta? O povo aprendeu tudo então, né? Graças a Deus. Mas somos gratos a Deus pela sua vida. Somos gratos a Deus por você nos acompanhar nesta live. Lembrando que hoje é Páscoa, né? Quero desejar uma feliz Páscoa a todos os irmãos, dizendo que a nossa Páscoa é Jesus, Ele quem morreu, mas se Ele não houvesse ressuscitado, não tinha Páscoa. A passagem não estava na morte, a passagem estava na vida. Jesus, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, fez-se sacrifício por nós, por isso é o nosso Cordeiro Pascal, é verdade? E é por Ele que nós estamos aqui, para Ele que nós permaneceremos. Então que Deus abençoe, que Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6 fique no teu coração, como aquelas mulheres que foram até o sepulcro e apareceram dois seres para elas e perguntaram: por que procura vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, Ele já ressuscitou. Deixou o lenço dobrado no túmulo. Por quê? Para que os judeus que chegassem ali soubessem que não foi alguém que o tirou de lá, para que alguém soubesse que ele não foi retirado como morto. O lenço ficou dobrado, dizendo para mim e para você que Ele vai voltar. Aleluia, Ele vai voltar. Glória a Deus. Essa é a nossa Páscoa, saber que Jesus vai voltar, saber que muito em breve Ele voltará. Tudo isso aqui vai acabar. Talvez você não tenha um peixe, talvez você não tenha uma mesa adornada, meu irmão, mas tenha Jesus dentro da tua casa. Tenha Jesus fazendo parte da tua casa. Tenha Jesus fazendo parte da tua família, porque Ele sim é a ressurreição e a vida, e quem entrar por Ele salvar-se-á. Deus te abençoe e uma feliz Páscoa em nome de todos os obreiros da ADMS Jardim Casqueiro. Que Deus abençoe a sua casa. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a sua família. Que essa Páscoa seja um dia marcante para você. E à noite hoje haverá aqui na congregação de Jardim Casqueiro live, teremos louvores, né, a respeito da morte, da ressurreição de Jesus, os hinos da harpa que serão louvados, a palavra que será ministrada. Eu louvo a Deus porque ontem nós alcançamos alguns americanos pela live minha particular. Alcançamos alguns americanos. Eu disse pro
pro rapaz que é nosso amigo, que vamos ver se a gente consegue um intérprete hoje, para o momento que estivermos falando aqui, ele esteja interpretando, porque são pessoas que não são crentes, pessoas lá na América, lá em Miami, Nova York, que precisam de Jesus. E eles assistiram a live ontem. Eu fui pelo Google ali, o Google Tradutor, falando algumas coisas, dei a bênção apostólica, mas não é igual um intérprete, né? Então, nós vamos estar hoje em continuação aqui, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele pediu encarecidamente que nós oremos pela América. É necessário orar pela América. Os casos lá estão se alastrando. 20 mil mortos, é isso? Ontem, 20 mil mortos. Obrigado, pastor Ronaldo. 20 mil mortos ontem. Então hoje tem outra estatística. Vamos continuar orando para que Deus guarde a América. Vamos continuar orando para que Deus guarde o globo terrestre. Continuemos orando para que Deus guarde o nosso povo. E você que tem a sua oferta missionária, você vê que o missionário precisa muito da nossa ajuda. Você que tem a sua assistência social, meu irmão, eu não vou embora ainda, eu vou ficar aqui até meio-dia no mínimo. Meio-dia, meio-dia e meio, eu vou estar aqui na igreja, aguardando você trazer a sua assistência, sua oferta missionária, o seu dízimo. Venha, que nós estaremos te abençoando, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Vamos agradecer ao Senhor. Presbítero Calbi, presbítero Som, glória a Deus. Presbítero Calbi agradece ao Senhor aqui em nome de Jesus. Pai do Senhor a todos, meus irmãos, você que esteve aí do outro lado, aprendendo mais uma porção da palavra do Senhor, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa manhã que o Senhor preparou para cada um de nós estarmos aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra para que possamos prosseguir avante ao nosso alvo, que é Jesus Cristo, é a Canaã celestial. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Abre o nosso entendimento para que essa palavra, Senhor, venha estar em nossos corações a cada dia, Senhor. Nós entendemos que não podemos ficar sem ela. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Portanto, abençoe cada um dos Teus filhos. Dê um dia abençoado a todos nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam: Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.